O anime Reiki Monogatari começa com uma borboleta no fundo claro, e enquanto ao fundo acordes de piano ressoam. Depois da primeira cena com a borboleta, temos um corte com a árvore de sal. A árvore de sal é uma árvore sagrada no budismo. Ela simboliza a impermanência da vida, devido à rapidez com que as flores desabrocham e caem. Outras marcas registradas da diretora, que aparecem no primeiro episódio, são seus cortes mostrando movimentos delicados e uma aparente fascinação com cortes mostrando pernas. As linhas que abrem o clássico japonês Reiki Monogatari e que aparecem no primeiro episódio do anime em forma de música são o som dos sinos Gion Shouja ecoam a impermanência de todas as coisas. A cor das flores de sala revelam a verdade de que os prósperos devem declinar. Os orgulhosos não resistem. Eles são como um sonho em uma noite de primavera. Os poderosos, enfim, caem. Eles são como pó diante do vento. Essas linhas contam a história completa do conto do Reiki, com a ascensão e queda do clã Reiki, ou Reishi, ou ainda Taira. Além de parafrasear um sutra budista, os prósperos inevitavelmente declinam, e os cheios inevitavelmente ficam vazios. O conto do Reiki é um dos maiores contos de guerreiros do Japão, chamados de Ikusa Monogatari. Ele existe hoje em inúmeras variantes que narram a Guerra dos Genpei, que aconteceu entre 1180 e 1185 d.C., travada entre os Minamoto, também chamados de Genji, e os Taira, também chamados de Reiki. O conto do Reiki é primeiramente um épico samurai, focado na cultura guerreira, uma ideologia que levaria às bases do Bushido, o caminho do guerreiro. O texto contém muitos dos temas de ética e dos valores do samurai. A lealdade pessoal ao seu senhor, a negação do ego, a luta até a morte, uma vida simples, o controle dos apetites e das emoções, e por fim, uma morte honrosa. A história glorifica os valores militares de lealdade, bravura e liderança forte, e relata grandes feitos de honra e dever, de autossacrifício, de enganação e de resultados inesperados. O conto foi escrito de forma que ele deveria ser recitado e ouvido, não lido por si só. Os Biwa-hoshi eram monges errantes que recitavam a história enquanto acompanhavam com a biwa, uma espécie de alaúde japonês. Eles tornaram a história conhecida entre pessoas comuns de todo o Japão. Esse fato é referenciado no anime com o nome da protagonista e o instrumento que a mesma toca. Outro exemplo de um Biwa-hoshi é o personagem Biwamaru, de Dororo. Como já dito, o conto do Reiki é uma dramatização da Guerra Genpei, a culminação de quase 30 anos de conflito entre dois clãs guerreiros, os Tairas e os Minamoto, pela hegemonia do poder no Japão. O foco do texto é a ascensão e queda do clã Taira, mas a Guerra Genpei é um quadro mais complexo, tratando de uma guerra civil de amplitude nacional, envolvendo os interesses locais e centrais, produto de toda uma tensão social proveniente da instabilidade do final da Era Heian, e que terminou com a destruição do clã Taira na Batalha de Dan-no-Ura, no qual, junto com muitos guerreiros, o imperador e muitos nobres cortesãos foram afogados, e que, enfim, levou à instalação do shogunato Kamamura, em 1192, por Minamoto no Yoritomo. A história conclui descrevendo a vida subsequente da mãe imperatriz, e termina como começou, com o badalar de um sino, quando ela morre em um convento remoto. Assim, a maior importância histórica do Reiki Monogatari é mostrar como a Guerra Genpei marca o final do domínio aristocrático no Japão e o começo da era dos regimes militares dos samurais, que dominariam o país até a restauração Meiji, de 1868. Essa história vem de uma longa tradição de poetas orais, que recitavam essa história ao redor do Japão, mas a versão mais difundida do Reiki Monogatari atualmente é atribuída a um monge cego, conhecido como Kakuichi, que morreu em 1371. E a autoria original da história é motivo de discussão até hoje. A versão mais aceita
é que foi escrita por um ex-cortesão que mais tarde adotou a vida monástica, chamado Yokinaga. O anime, por sua vez, tem sua inspiração da versão em japonês moderno, por Hideo Furukawa, e tomando óbvias liberdades, como a criação da protagonista, que foi adoptada pelo clã Taira, e os poderes oculares sobrenaturais dos personagens. Ainda que o conto do Reiki seja uma história sobre guerra, o conto não tem um foco em violência. A obra se preocupa mais em descrever as últimas palavras e os últimos momentos dos personagens, do que de dar uma descrição violenta das suas mortes. Algo que o anime deve manter, tendo em vista que a própria diretora nunca mostrou violência em suas obras. A escolha da diretora de se unir com Takashi Kojima, mais conhecido por Flip Flappers, para o design de personagens da série foi uma ótima escolha, já que os personagens lembram antigas pinturas japonesas, e não existiria forma melhor de contar essa história do que com essa arte. Tudo isso com a animação fluida de Science Paru, que no próximo ano também irá trabalhar tanto com Masaki Yuasa e Shingo Natsume, dois outros diretores aclamados. E pelo visto, Science Paru permite com que essas mentes criativas voem livres, para nos entregarem obras belíssimas.